Paz, família, seja bem-vindo ao Primeira Cast, podcast da Primeira Igreja Evangélica e Congregacional de Caruaru. Isso é um trava-língua tremendo, mas eu consegui direitinho. Se você está achando coincidência estar com a mesma roupa do último episódio, é pura coincidência. A gente chegou aqui hoje, vai ser um outro dia e a gente está com a mesma roupa. É coincidência. É nada menos que coincidência. Pastor, prazer ter o senhor aqui novamente. Prazer, Márcio. Hoje o assunto é muito bom, muito necessário também, a gente tratar dessas questões que concernem a famílias, igrejas, crianças, né? Exato. O tema, a temática que a gente pretende falar hoje, a gente vai falar hoje, é sobre crianças com necessidades especiais. A gente tem visto, tanto dessa década para cá, né, um aumento muito grande de crianças que têm nascido com necessidades especiais ou têm adquirido ao passar do tempo, né, das mais diversas. E pais cristãos têm das mais dificuldades possíveis. Isso tanto para crianças com o espectro de autismo, seja uma deficiência motora. Então você tem várias questões, até questões, não só questões de saber lidar com aquela criança, né, no trato, no cuidado, como também questões teológicas acerca disso. Mas antes de a gente adentrar mais especificamente nos assuntos, a gente se baseou em um livro, o pastor vai mostrar o livro que a gente se Uhum. baseou para a gente pudesse falar sobre isso também hoje. Mas falando diretamente ao senhor, pastor, que o senhor tem essa experiência pastoral com pessoas assim, lidou com várias famílias que estão passando por isso. O que despertou o interesse do senhor falar sobre esse assunto hoje? Muito bem. Nós vamos falar, como o Márcio disse, sobre crianças com necessidades especiais. Na verdade, a nossa conversa é mais voltada para os pais, né? Exato. Do que para as próprias necessidades especiais da criança. Então, é uma ajuda para pais cansados, né? O que desperta a minha atenção sobre esse assunto é justamente a necessidade de pais serem ajudados biblicamente no trato dessas questões. Não no aspecto médico, porque ele já tem orientações diversas, especialistas diversos, todo um contexto já estabelecido que cuida dos seus filhos, né? Mas como lidar com isso emocionalmente? Como lidar com isso espiritualmente, né? Muitos pais, por exemplo, se perguntam, e eu já ouvi muito essa pergunta: pastor, por que Deus me Permitiu. deu um filho autista? Ou porque ele me deu um filho com uma deficiência, seja ela mental, seja ela física? Meu filho não anda, por exemplo, ou uma doença degenerativa. Por que Deus, então, não me preservou disso e não me deu filho? Então, não consigo entender onde está o amor de Deus por mim, me dando um filho com tais necessidades que trazem sofrimento para a família, né? Então, vários contextos de crianças especiais trazem sofrimento para a família. A gente não pode negar isso. A questão é como lidar com isso, né? Como enxergar Deus nessa circunstância, a Escritura nessa circunstância e a caminhada com Deus nessa circunstância. Então, a gente vai se basear, assim, é um norte e é uma indicação também, né? Nesse livrinho aqui do Stephen Vias, Crianças com Necessidades Especiais, Ajuda para Pais Cansados. Esse livrinho aqui, ó, certo? Da editora Fiel. Então é um livretozinho de pouquíssimas páginas, faz parte de uma série, você pode encontrar no Kindle também, 40 páginas, que vai ajudar demais você a pensar sobre esse assunto. É claro que numa obra como essa, nem sempre o autor consegue contemplar detalhes da vida individual de cada pessoa, cada circunstância que é diferente, mas nos dá uma direção para tratarmos sobre esse assunto, né? Então, esse assunto é importante. A nossa igreja tem crianças com necessidades especiais. A maioria das igrejas tem crianças com necessidades especiais e elas são parte do rebanho do Senhor, assim como seus pais, e precisam ser cuidadas. Essas famílias precisam ser cuidadas. Então, esse é o maior motivo. O apóstolo Paulo disse que ensinou todo o conselho de Deus, né? Então, a nossa missão também como igreja é pararmos de ter preguiça, de pensarmos em vários assuntos à luz da palavra de Deus, que é o que acontece muito no nosso meio, né? Então, como a gente falou no podcast anterior, é mais fácil você terceirizar. Então, isso não pertence a nós, isso pertence a um tratamento terapêutico, a, a
uma psicopedagoga tratar isso, uma psicóloga tratar isso, psiquiatra tratar isso comigo, inclusive. Não a igreja, não a Bíblia, não o pastor. A Bíblia tem respostas e princípios para tudo que nós vivemos e sofremos. Então, essa é a nossa intenção nesse podcast. E quando o senhor fala muito sobre isso, a gente vê pais que questionam não questionam a Deus, sofrem com isso, e não é fácil muitas vezes lidar com isso. Reconhecer essa dor, a experiência do senhor, né? Como é que a gente pode equilibrar as dificuldades, as dores dessas pessoas com a fé cristã, com a esperança que Deus, com a soberania de Deus, na verdade, de ter Uhum. permitido que aquilo acontecesse. Devemos lembrar, é, fundamentalmente, que tudo que está no mundo e tudo que acontece na vida dos homens é fruto do decreto eterno de Deus. Deus decretou todas as coisas. Então, se Deus me dá filhos especiais, isso está no seu decreto eterno. E o amor está incluso no seu decreto eterno. Embora eu não entenda como esse amor se manifesta de várias formas, embora eu tenha dificuldade em entender onde é que está o amor de Deus quando Ele me dá um filho com a doença degenerativa. E eu sei que a criança vai morrer daqui a 1, 2, 3 anos, no máximo, né? Então, onde é que está o amor de Deus nisso? Ah, amor de Deus. Não podemos pensar no decreto sem pensar no amor de Deus pela igreja. A soberania de Deus e a providência de Deus vão nos mostrar então como esse decreto opera na história, na nossa história, na história das famílias. Então, Deus manifesta isso como? A criança vem ao mundo com essas necessidades especiais e Deus me dá caminhos à luz da Escritura para como tratar isso no meu coração, se eu tiver um filho assim. Eu preciso entender quais são os caminhos de Deus. Então, em primeiro lugar, reconheça que Deus é soberano sobre a circunstância. Em segundo lugar, reconheça que este filho ou filha ou filhos com necessidades especiais são fruto da bondade de Deus para a sua vida, embora seja difícil. Uma das coisas que o autor diz no livro é que não é porque algo é difícil que não tem a bênção de Deus. Não é porque algo traz sofrimento que não tem a bênção de Deus, né? Nós vamos perceber, por exemplo, que o ministério de Paulo é cheio de sofrimentos. Ele dá várias listas de como ele sofreu açoite, assalto, abandono, naufrágio. Mas nesses sofrimentos havia muita bondade, misericórdia e amor divino. Assim como acontece na vida dessas famílias. Então devemos começar por aí, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que Deus sabe o que faz, reconhecendo que Deus sabe como dirigir nossa vida e a nossa história. O senhor comentou sobre essa questão da soberania de Deus e como isso é importante para a gente entender isso. Mas os sentimentos se afloram. Os pais sofrem, os pais têm muitos sentimentos. No trato que o senhor tem tido com famílias que estão nessa situação, quais são as principais emoções que elas sentem? E até que ponto essa emoção ela pode ser pecaminosa? Porque a gente sabe que às vezes um sofrimento muito exacerbado é uma completa falta de fé em Deus, de não crer que Deus está no controle, de que Deus até pode curar uma situação, dependendo de qual for. Até que ponto essas emoções elas podem potencialmente ser pecaminosas, mesmo a gente sabendo que o sofrimento é real? Como a gente Hum, equilibra isso? Diante do contexto que a gente vive, assim, do contexto religioso que nós temos no Brasil, especificamente no Nordeste, e mais especificamente na região onde nós vivemos, né, que temos a presença cristã e com crenças carismáticas muito fortes. Isso. Então, e isso não é uma crítica aos carismáticos, né, aos irmãos pentecostais, mas a realidade é que muitas pessoas, às vezes muitas famílias, que têm crianças com essas necessidades, elas esperam um milagre, elas confiam no milagre. E muito do contexto, muita coisa do contexto que elas vivem, acaba se dizendo para essas pessoas que Deus vai curar a criança, que Deus vai mudar aquele quadro, e aqueles pais ficam nessa expectativa do miraculoso toda a vida. E muitas vezes não acontece. Uhum. Nunca acontece, né?
na vida dessas pessoas. É claro, como você falou, Deus pode agir milagrosamente, pode, mas a enfermidade faz parte da presença do pecado no mundo. Quando nós pensamos assim, eu queria que as famílias ouvissem isso com atenção. Por exemplo, quando uma família diz, mas eu só queria que meu filho fosse normal. Uma coisa que o autor também diz, que é muito curiosa e presente, né? Você pergunta a pessoa, quer dizer que vocês vão ter um filho e tal. É menino ou menina? E a pessoa responde, né? Bom, a gente não sabe se é menino ou menina ainda, mas importa que venha com saúde. Exato. Quer dizer, e se a criança vier Sim. sem saúde, Não vai ser bem-vindo. não vai ser bem-vinda? É, Né? Então, é uma fala às vezes irrefletida até, é, né? Mas também muitas vezes é uma fala muito refletida de cristãos, por exemplo, que se desesperam no período da gravidez, em períodos complicados, como a pandemia, por exemplo, né, que ocorreu, aquele outro período que antecedeu a pandemia de crianças com do microcefalia, Zika vírus, não foi? crianças com microcefalia e tudo Isso é mais. muito forte mesmo. Então, muitas pessoas, muitos cristãos pediam a Deus desesperadamente que os seus filhos não fossem deficientes em nenhuma área. Então, muitos quando têm essas crianças que, que perguntam a Deus, né, ou oram, por que meu filho não é normal? Por que Deus não me deu filho normal? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e responder é o seguinte: quem é o ser humano normal? O que é normalidade? Qual é o padrão de normalidade humana? Só tem um ser humano que foi normal, Jesus. E Adão depois, antes da queda, né? É, Mas ali havia uma propensão ao pecado. Em Cristo não havia uma propensão ao pecado. Uma vez que o pecado está no mundo, ninguém é normal aos olhos de Deus. Ninguém é normal, né? Então hoje a gente tem uma série de discussões sobre autismo, sobre TDAH, sobre várias sociopatias, inclusive, né, psicopatias, que vão demonstrando assim cientificamente como o homem é e as circunstâncias que ele vive em termos emocionais. Então, normal, eu preciso entender, é Cristo. Então, no contexto que eu estou, com uma criança especial, seja com autismo, seja uma enfermidade física, seja TDAH, eu preciso compreender que Deus me deu aquele filho para que eu o ame e para que eu cuide dele. Assim como Cristo me salva, me torna filho do Pai e me dá, ou dá ao Pai a mim, né? Ele nos leva ao Pai. Então, o que é que nós somos? Pecadores, com uma série de problemas, uma série de dificuldades, às vezes enfermidades também. Mas o Pai nos recebe. O modelo aí é o Pai Celestial. O Pai nos recebe do jeito que nós somos. Na eternidade, nós vamos ser absolutamente restaurados. No meu primeiro pastorado, Márcio, tinha uma criança na igreja, uma menina, né, muito, muito alegre, muito ativa, e que sempre vinha conversar comigo no final do culto. Sempre. Hoje ela está crescida, tá uma moça já. E um culto no domingo, quando terminou, ela veio muito triste, me abraçou. E eu perguntei: o que é que você tem? Você está bem? Você está triste? Ela disse: pastor, eu estou triste porque eu estou cega do meu olho esquerdo. E como eu vou ficar feliz dessa forma? Eu disse: senta aqui que eu vou ensinar as coisas a você. Ela tinha 6 anos, a idade do meu filho mais velho. Eu disse: eu não sei muitas coisas dessa informação que você acabou de me dar. Eu vou conversar com sua mãe, mas eu preciso lhe dizer algumas coisas. Ela disse: antes que o senhor diga, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse: pode. O senhor pode orar por mim para Deus me curar? Veja que aquela criança já tinha formado no imaginário dela essa questão do milagre acontecendo, né? exato. Às vezes não por uma influência carismática apenas, mas até pela leitura dos evangelhos, os milagres acontecendo, né? A igreja na EBD ensina essas histórias e tudo mais. Eu disse: eu posso orar por você para Deus me curar, mas eu não sei se ele vai lhe curar. Ele pode querer outra coisa, ou melhor dizendo,
ele vai lhe curar, mas eu não sei o tempo que isso vai acontecer. Então comecei a explicar para ela a respeito dos efeitos do pecado, a linguagem dela, na compreensão dela, e acerca da ressurreição. Como na ressurreição tudo seria restaurado, né? E ela guardou aquelas informações, eu orei por ela, e o tempo passou, algumas semanas passaram, depois eu encontrei com a tia dela no metrô e perguntei como é que ela estava. Elas, pastor, eu preciso lhe contar um episódio. Nós estávamos conversando na sala justamente sobre a enfermidade dela. Foi uma bactéria que causou isso. É irreversível. Eu já fiz situações assim. E a mãe dela estava chorando muito. E ela estava na cozinha ouvindo a conversa. E ela entrou na sala, pegou o rosto da mãe, olhou nos olhos da mãe. E disse: Mãe, é por um tempo. Cristo vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E eu vou ficar curado da minha cegueira. Mas, mãe, a senhora precisa também lembrar que Jesus me deixou com um olho enxergando. Isso é bom. Isso é a bondade de Deus. Foi exatamente o que eu tinha dito à criança. Aquilo trouxe muita alegria à família e muita consolação à família. Deu vontade de chorar, não sou nem pai da criança. Imagine se fosse Pois é, foi pai. uma experiência fantástica. Então, precisamos entender que o maior modelo de um pai que tem filhos especiais é Deus. Ele tem vários filhos com várias dificuldades mentais, emocionais, motoras, de toda espécie, né? De toda sorte, morais. Ele tem filhos assim, né? Que são coisas que eles não controlam e outras coisas que eles controlam, mas eles não lutam contra. E Deus é misericordioso, e Deus é bondoso, e Deus é amoroso com esses filhos. Então, da mesma forma que Deus é pai dessas pessoas, ele também é pai daqueles pais que sofrem com filhos especiais. Deus quer proporcionar descanso para essas pessoas. Não um descanso de, do filho ser curado, ou do filho, de alguma forma, fazer um tratamento e responder positivamente, mas um descanso que vai além disso. O texto bíblico vai nos dizer assim, em Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então Jesus quer trazer descanso ao cansado. E esse descanso é espiritual, não apenas físico, né? Eu sei que famílias enfrentam, por exemplo, muitas dificuldades com crianças autistas, por exemplo, ou crianças que têm dificuldade de locomoção, Sim. né? Ou crianças que precisam recorrentemente, constantemente, ininterruptamente de cuidados médicos, de medicações caras, de tratamentos às vezes assim surreais em termos financeiros, né? Mas se Deus lhe deu esta criança, lhe deu força para cuidar dela, Deus vai lhe sustentar. Você precisa confiar em Deus, mais do que nas circunstâncias humanas. Precisa confiar em Deus mais do que as forças que você tem no seu próprio corpo. Precisa confiar em Deus mais do que no sofrimento, né? Então, às vezes a gente pede que Deus tire de nós o espinho, o sofrimento, né? E a resposta divina é a que Deus deu a Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais fracos e insuficientes formos, mais suficiente é a graça e mais o poder de Deus se manifestará na nossa vida. Isso também é importante para os futuros pais, né? Porque eu conheço pessoas que às vezes negam o desejo de ter filho por esse medo, Sim, pelo medo de terem filhos possivelmente com alguma espécie de deficiência. sim, Isso é muito comum. O sim, senhor vê isso muito, certamente você já deve ter visto muito isso, de pais que, casais, né, sim. que não querem ter filhos. E às vezes, né, e às vezes não é só por questões financeiras, como muitos falam, mas o motivo maior é porque eles têm o medo de terem filhos com deficiência. O que dizer a esses pais? Aí é uma mistura de duas coisas, né? O medo, mas o medo, muitas vezes, ele pode estar relacionado a uma necessidade de controle. O medo necessariamente não é ruim. O medo nos protege, né? É uma autoproteção contra o mal. Mas o medo pode estar relacionado à necessidade de controle. Isso é o que é a ansiedade.
A ansiedade é esse medo que quer controlar as coisas. Então, quando eu não controlo, isso me sufoca, isso acaba comigo. Então, eu não tenho poder sobre como serão os meus filhos. É claro que há pessoas que passam por tratamentos médicos e pode ser que haja alguma previsibilidade, né, de alguma coisa. A minha esposa teve uma enfermidade na adolescência, neurocistocircose, que é um germe provém do porco, né, do seu cérebro, penetrou no seu cérebro. Isso causou muitos problemas para ela. Toda a gravidez que a minha esposa teve, tivemos quatro, foram de altíssimo risco. E nós sabíamos. Quando ela estava grávida do nosso primeiro filho, um neurologista nos disse claramente, na verdade, dois neurologistas, vocês correm seríssimos perigos desta criança ter muitos e profundos problemas neurológicos e não ter uma vida normal. Então, e os médicos falaram isso sem nenhum tipo de cuidado e acolhimento, né? Eles falaram como se estivesse falando o placar de um jogo de futebol. É, E ficamos muito abalados na época, né? Mas ela já estava grávida. Ela tomava medicação, toma medicação para ajudar nas consequências dessa enfermidade que ela teve. Então, aprove ao Senhor que todo o sistema nervoso se formasse no nosso primeiro filho. Aprove ao Senhor que ele fosse formado e não tivesse nenhuma dificuldade de saúde apresentada, pelo menos até hoje, né? No nosso, nas duas gravidez seguintes, ela perdeu, né? Perdemos dois filhos. Isso estava muito relacionado a enfermidades dela também. Então engravidamos do quarto filho, que é nosso mais novo, Daniel. E fomos informados de novo pelos neurologistas. A gravidez é de altíssimo risco. A gravidez já é de risco, né? Toda ela, uhum. né? Mas a da minha esposa era de altíssimo risco. E nós já sabíamos disso antes da gravidez e optamos confiar no Senhor. Eu não quero nos colocar aqui como modelos absolutos. As Mas o senhor pessoas, viveu isso, né? eu Na vivi, pele que foi isso, eu vivi. né? Nós vivemos, né? Minha esposa sofreu com isso também. Os temores e tremores de termos filhos que precisassem de nós, de um cuidado especial e nós não tivéssemos condições financeiras, não tivéssemos força física, né? Não tivéssemos estabilidade em vários sentidos para cuidar da melhor maneira dessas crianças, né? Então, eu não sou um funcionário público, eu sou um pastor. Então, eu não tenho uma estabilidade, vamos dizer assim, né? E o Senhor encheu nosso coração de confiança, né? O Senhor encheu nosso coração de fé para confiarmos nele e recebermos os filhos que o Senhor estava nos dando, saudáveis ou não. E nós recebemos. Então, privar-se da alegria da paternidade, da maternidade, por temor de algo que pode acontecer, é você desejar ter o controle absoluto das coisas. Então, quem garante que você vai ter um filho saudável e ele vai viver até a velhice? Cara, ele pode nascer saudável. E acontecer alguma coisa no percurso. Inúmeros casos de crianças que faleceram por uma enfermidade contraída, por um acidente, por uma catástrofe que aconteceu. Quantas crianças não morreram nessas guerras que estão acontecendo pelo mundo, no Oriente Médio e tudo mais, né? Então nós não temos o controle do futuro. Deus é quem tem. Então, se ele nos diz para termos filhos, o que compete a nós? Termos filhos. E obedecer ao Senhor nas áreas da nossa vida para cuidarmos bem desses filhos, né? Perfeito. O senhor, no início da primeira fala, o senhor falou sobre uma tradição carismática que é entre nós. Não nós na igreja, mas em nós como, Evangélicos, né? né? Os evangelhos como um todo. Acerca principalmente da cura. Mas também é um aspecto carismático muito comum, infelizmente não é muito comum, que é uma ideia de punição de Deus. Sim, verdade. Deus, ele permite que você
tenha um filho com deficiência em razão de um pecado passado seu, do seu marido, no caso de um dos cônjuges, né? E isso é mais comum que parece. Eu conheço pessoas que passaram por isso. Como responder essa pessoa? Como dizer a essa pessoa que talvez não seja esse o caminho? Sim, sim, boa pergunta, excelente pergunta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, né, o Decálogo, e o texto vai dizer que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos, né? Então, alguns vão se apoiar ali numa espécie de crença em uma maldição hereditária. É. Então, se Deus amaldiçoou meus pais por algum pecado deles, isso vai ser continuado na vida dos filhos. Na verdade, o texto vai dizer que Deus tem misericórdia daquela geração que o teme e o busca. Então, o que é que quebra a maldição do pecado, né? É a fé em Deus. Então, não há uma maldição perpetuada. O filho não paga pelo pecado dos pais. O que pode acontecer é o pai ser um exemplo ruim para o filho e o filho virar um idólatra, que é o contexto do texto ali, É. né? Então, a maldição de Deus está sobre o idólatra. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, vamos ver um caso de cura que perguntaram a Jesus quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego, né? Jesus disse nem ele, nem seus pais. Foi assim para que Deus manifestasse sua glória. Então havia uma crença entre os judeus de que se nasceu enfermo foi porque os pais pecaram. Uhum. Ou ele pecou e Deus visitou com juízo de enfermidade, né? É claro que a gente vê na Escritura que Deus pode visitar alguém com juízo de enfermidade, mas aquele não era o caso, E nenhuma regra, né? e não nenhuma regra. Então os pais não devem olhar para os seus filhos como uma punição de Deus para os castigar. Esse filho é um castigo para mim. Na verdade, a Escritura diz que filhos são herança do Senhor. Eles são bênçãos na vida dos pais. E não são bênçãos apenas quando são saudáveis. Eles são bênçãos. Então, um filho especial me ensina a amar mais profundamente, a me doar mais em termos de tempo, em termos de esforço. Na verdade, quando você tem filho, seja ele especial ou não, você já entende de cara que o seu sono não é mais o mesmo, que o seu gasto de recursos não é mais o mesmo, né, que o seu descanso não é mais o mesmo. Tudo vai girar em torno das necessidades daquela pessoa, daquela pequena criatura que precisa de você, 100%. Então, a paternidade e a maternidade é um exercício divino profundo de autonegação. Você aprende a viver e amar outra pessoa. E filhos especiais, ainda mais. Quando pais crentes, aqui a gente está falando no contexto de pais Sim, sim. cristãos, olham para os seus filhos como uma punição de Deus, eles estão enxergando de modo errado. Eles estão olhando para uma bênção e julgando ela como uma maldição. É, você cria uma parede até de afeto com aquela criança, porque você vê Exatamente, ela como uma condição, né? exatamente. É muito difícil, é muito complicado. O senhor, voltando agora de uma forma mais ampla, falando agora de forma mais ampla, a gente falou esses dias na igreja, não recordo quando foi exatamente, sobre a importância do cuidado. Acho que falou no podcast, mas também falou na igreja, do cuidado mútuo entre os irmãos com os pais de primeira viagem. Na nossa igreja, graças a Deus, tem muito menino e ultimamente está crescendo cada vez mais, né? Graças a Felipe que o diga. Nosso irmão Felipe aí, nosso mais futuro papai. E pastor de Cleito também, que a esposa está grávida, né? Então o rebanho tem crescido bastante. Eu lembro que o senhor comentou certa vez a importância da igreja ter cuidado também com essas pessoas, né? Sim. De quando mamãe ou um pai está com uma criança pequena, a igreja dá um suporte, né? O senhor até comentou da sua situação, né? Como o senhor é o pastor da igreja, está ali na frente, né? Às vezes Kelly está lá sozinha, com Miguel e Daniel, e precisa de um suporte, né? Pais que têm filhos com deficiências mais ainda, né? Realmente crianças mais hiperativas, no caso com autismo, né? Qual é a responsabilidade da igreja no cuidado também disso, né? Eu lembro que você já falou isso também até no Uhum. podcast passado, da responsabilidade da igreja no cuidado mútuo, mas nesse caso mais específico, de pais que têm filhos com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência, como a igreja deve se portar no Uhum. cuidado a essas crianças. Sim. Esse assunto é bem amplo, né? Eu acho que até caberia depois a gente discutir mais profundamente sobre a questão do autismo Sim, na igreja, sim, porque há várias questões relacionadas ao autista
à comunidade e aos pais, né? Mas como é que a igreja deve olhar para esses irmãos, essas famílias, né? Primeiro deve olhar com amor, deve olhar com afeto e com cuidado. Então, muitas vezes, por exemplo, uma família que tem um filho autista pode viver um momento de crise na hora de um culto, né? Então, autistas que têm uma hipersensibilidade sonora, por exemplo, pode ser exatamente na hora que a banda está tocando, É, né? Então, ele pode ficar muito agitado com aquilo. Então, é preciso que a igreja esteja atenta, ou pelo menos pessoas estejam atentas a isso, a ajudar aquela família de alguma forma. E a família precisa estar aberta à ajuda. Muitas vezes essas famílias se sentem envergonhadas. Muitas vezes elas param de ir para a igreja. Muitas vezes elas articulam uma escala entre a família para irem para a igreja sem a criança especial, porque as pessoas olham de lado, porque as pessoas recriminam, porque as pessoas se incomodam. A gente tem aquele mito, né? Eu já tenho tratado muito isso na igreja, mas vale a pena voltar, vale a pena voltar, de que o culto ele deve ter um silêncio sepulcral. Não pode cair um planeta no chão. uma caneta, porque senão vai desfocar É, minha atenção. Devemos lembrar que a metáfora para a igreja é de um rebanho, e o que mais tem no rebanho é palito de ovelha. Você não vai ver um rebanho todo, as ovelhas tudo caladinho, né? Então os pequenos fazem barulho, os grandes muitas vezes também fazem barulho. Isso não é sinônimo de irreverência muitas vezes. Então quando a criança chora, bebê de colo chora, eu não posso dizer que isso é sinônimo de irreverência, porque a criança não conhece. E por que ela está chorando, cara? Ela pode estar chorando porque está com fome, ela pode estar chorando porque está suja, ela pode estar chorando porque está com cólica, ela pode estar chorando porque está com alguma necessidade, alguma dor, né? Então não tem como julgar isso. Mesma coisa acontece com crianças especiais. Então, graças a Deus na igreja, pelo menos na nossa igreja e em várias outras, nós temos médicos, temos pessoas que trabalham na área de saúde, enfermeiras, temos pessoas que têm filhos também especiais que podem ajudar outras pessoas com filhos especiais. É importante ouvir essas pessoas, não só apenas oferecer ajuda, é importante isso, mas ouvir essas pessoas, sentar com elas. Como é que você está? Hoje foi difícil, né? Pô, isso no final do culto, cara. Isso é um refrigério tão grande na alma da é pessoa. verdade. Deixa eu orar por vocês, porque eu vi que hoje foi difícil, mas no próximo domingo vai ser melhor, se Deus quiser. E a gente vai melhorando, se Deus quiser. Nós temos casos de crianças autistas na igreja. E vemos a evolução no comportamento, no acolhimento. Nossa igreja acolhe assim de modo maravilhoso essas crianças, né, nessa condição. E lembrando, sem que essa criança seja afastada do culto, que é muito Sim, importante. sim, A sim. criança ela vai se adaptando àquele contexto sem que ela seja retirada do culto, não é Exato. verdade? Então, muitas vezes pode acontecer na família, por exemplo, com autistas. E da família esquecer algumas coisas no coração do autista. O autista é um ser humano, pecador. Então, não é porque é autista que não tem pecado. Então, o coração, mesmo de uma criança ou de uma pessoa especial, vamos dizer assim, usar essa linguagem, também é um coração caído, que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Mas se eu afasto essas pessoas do Evangelho, do culto, da comunhão, como é que essas pessoas vão aprofundar a sua vivência com Deus e da sua vivência com a igreja? Então, é claro que esse assunto ele está sendo e ainda precisa ser muito bem refletido pela igreja. Como lidar com crianças especiais? Muitas igrejas já têm a adaptação de rampas de acesso, né? a, a adaptabilidade do prédio para isso, a acessibilidade do prédio. Mas não é só a acessibilidade, né? Não é, a gente não acolhe uma família com crianças especiais apenas porque a gente tem um banheiro acessível para cadeira. Exatamente. Ou a gente tem um elevador para o primeiro andar da igreja para ajudar um cadeirante. Não é só isso. O afeto é muito maior. Então, a igreja precisa aprender sobre isso, à luz da Escritura, né?
E precisa aprender a praticar isso na escritura. O que é que acontece muitas vezes, Márcio, no nosso meio? A gente começou a discutir isso lá no episódio zero. É, a doutrina na mente é fundamental, mas a doutrina na mente deve alcançar vários outros assuntos. Então, nós temos conferências teológicas reformadas tratando sobre os cinco solas da reforma, a doutrina da providência. Mas nós não temos, basicamente, conferências reformadas tratando sobre a condição de famílias sofredoras com filhos especiais na igreja. É verdade. Por quê? Porque nós dizemos assim, isso é da psicologia, não é nosso. É a terceirização, né? Sempre, né? É Isso é impressionante. triste, né? É muito triste. E falando dessa questão, até da questão da liderança, a importância da liderança nesse trato, acho que falou sobre isso também no último episódio, sobre a questão das feridas. Há também famílias que têm feridas por lideranças passadas não darem o cuidado espiritual àquela família, né? Às vezes famílias que faziam parte de um outro contexto eclesiástico têm seus filhos com alguma espécie de deficiência e a liderança não deu aquele apoio espiritual que aquela família precisava para ter esse Sim, aporte. sim. Como é que o senhor vê isso? De que maneira a liderança deve lidar com esse tipo de coisa? Primeiro, em se preocupar em pastorear essas pessoas, né? Saber como elas estão, e orar por elas, e conversar, inclusive, com as crianças, pastorear as crianças, né? A criança ter o acesso à liderança é maravilhoso. Muitas vezes, muitas famílias fazem o seguinte: a criança está no culto sem se comportar direito, como a família espera que ela se comporte. Eu já vivi isso várias vezes no meu pastorado. E aí, o papai ou a mamãe olha para o filho e diz assim: se você não parar, o pastor vai brigar com você. Coloca como essa coisa, o pastor ficou virando uma ameaça para a criança, né? Para de coisa, senão o pastor vai brigar com você. Então, tinham crianças, já em contextos que eu pastoreei, chegavam perto de mim tremendo, assim, eu não sabia o que era. Até que os pais disseram. Então, isso não é uma forma de exercer autoridade sobre a criança. É, Da mesma forma, esses pais podem dizer assim: olha, se você não obedecer a Deus, Deus vai jogar você no inferno, vai castigar você, Deus vai lhe castigar. Então, cria um imaginário na cabeça da criança acerca da liderança, ou acerca do próprio Deus, que não corresponde à graciosidade que a Escritura ensina. Então, a família precisa também cooperar para que a igreja ajude a criança e a família. A família não pode se colocar numa condição de coitados. Ah, nós somos coitados. Não é coitado. Vocês são ovelhas do rebanho de Deus, com uma condição que Deus colocou vocês. Vocês não são nem melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Todos vivemos condições diversas no rebanho, né? Então, um casal pode não ter um problema que você tem com os seus filhos, mas ele pode ter um outro problema. O marido pode estar com câncer no pâncreas, morrendo. Então, todos na igreja têm problemas. Agora, quando a gente assimila essa ideia de ninguém tem um problema maior que o meu nesse lugar, essa é uma ponte para o egoísmo, assim, e para a soberba também. isso E é um efeito reverso, porque o sofrimento devia nos levar à humildade e não à soberba, é, né? é verdade. O autor, voltando à questão do livro, o autor fala, acho que na página 20, que nem tudo que é ruim, que nem tudo que é difícil é necessariamente ruim. Uhum. Às vezes, dificuldades que Deus coloca, como essa, né, de ter uma criança com deficiência, é para fazer a gente crescer. Sim. Eu lembro de um irmão, um colega meu, muito querido, Moisés, que o seu filho nasceu com deficiência auditiva. E essa criança, naturalmente, precisava de vários cuidados específicos por causa dessa deficiência. E esse irmão, além de aprender muito acerca das coisas de Cristo, ele cresceu como homem, como pessoa. Uhum. Quantas famílias a gente não conhece que, pelo fato de terem crianças com necessidades muito específicas, essa pessoa cresceu, essa pessoa melhorou, né? Tomara até com base no que o autor falou, de que essa questão, não necessariamente, de algo que é algo difícil se torna ruim, aquilo que é difícil é algo para melhor do que a pessoa nem imagina, né? Uhum. Como orientar o país, às vezes, nesse sentido, dele entender que essa suposta dificuldade, que às vezes nem necessariamente é uma dificuldade, pode fazer aquela pessoa crescer. A vida nos ensina isso, né? A gente deixa de viver debaixo dos cuidados financeiros dos nossos pais e vamos trabalhar. Então a gente precisa acordar cedo, não precisa dormir tarde,
a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comprar remédio, gastar com nossa saúde, né? É, a nossa vida é um ciclo interessante. Então, a gente não tinha dinheiro, mas tinha saúde. Quando a gente tem dinheiro, a gente perde a saúde, É né? E verdade. usa o dinheiro para continuarmos vivos, vamos dizer assim. Para alguns, a intensidade disso é maior, para outros, a intensidade disso é menor. Mas é difícil julgar também o que é maior e o que é menor. É aquela coisa que eu falei. Eu não posso julgar que o meu sofrimento é o maior de todos. Ninguém vive isso que eu vivo, porque eu não sondo a vida de todas as pessoas. Então, não necessariamente. O que o autor fala aí é genial. Então, se é difícil, não quer dizer que é ruim. A Deus dará, eu gosto de dizer sempre essa frase: Deus dará a medida certa de consolação para cada medida de provação que vivemos. Então, o Senhor não nos abandonará, meu irmão. Em cada tempo difícil, nós vamos ver a mão de Deus se movendo, a mão invisível de Deus mexendo as coisas para o nosso bem, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu olho para a minha vida e para uma situação difícil e julgo que Deus me abandonou, eu vou perdendo a capacidade de enxergar as impressões digitais de Deus em cada coisa que acontece na minha vida, assim. A manifestação da graça de Deus. Então, eu tenho um filho com necessidade especial, e um dia na igreja foi muito difícil, muito complicado. Eu tenho um filho, por exemplo, que não tem uma necessidade especial, mas ele tem um problema com ira. Então ele não se comportou em determinado lugar, foi vergonhoso para mim. Então, quando eu chego em casa, que eu exorto meu filho, e eu ensino a ele a palavra, e ele chora, se arrepende, e ora, e pede perdão a Deus, e reconhece o pecado, e me pede um abraço, aquele pedido é um pedido de reconciliação com o pai, com a mãe. Eu posso ver a mão de Deus movendo-se aí em relação à sua graça. Foi difícil, mas eu vi a graça. Então, a nossa vida vai ter episódios muito difíceis, seja com filhos ou qualquer outra área. Mas eu preciso enxergar como a graça de Deus me sustenta em tudo isso. Para que meu coração não fique azedo também, assim. Não fique resmungão, não fique irado contra Deus, né? Porque muitas vezes nós, quando estamos em situações de sofrimento, nos revoltamos com Deus. Porque afinal de contas, nada acontece sem a sua Sem sobre a permissão. soberania, né? Por fim, pastor, a gente pode ter passado ligeiro. Pastor, voou. Por fim, sua mensagem final. Uhum, O que que o senhor diz a esses pais? Qual a mensagem final que o senhor dá a esses pais que eles devam entronizar no coração para que eles nem se irem com Deus, nem se decepcionem com uhum, Deus, né? Pegando o título do livro de Paulo Romero, Decepcionados com a Graça, e não desistam do caminho, porque isso é muito comum também. uhum. Qual a palavra final que o senhor tem a essas pessoas? Primeiro, conhecer profundamente a fé em Deus, conhecer a Deus através das Escrituras, através de pregações, através do ensino bíblico. Conhecer a condição do seu filho, estudar sobre isso mesmo, conhecer a fundo e observar como Deus vai sustentando a família em manter essas circunstâncias. Deus não dará crianças especiais a uma família sem dar condições a essas famílias de cuidar dessas crianças. Deus não fará isso. Por isso, não é falta de bondade da parte de Deus quando Ele dá crianças especiais. Na verdade, é bondade. Aqueles pais que cuidam daquela criança é manifestação da bondade de Deus pela criança. E aquele amor que a criança sente pelos pais é bondade de Deus para aqueles pais. E aquela rede de apoio, a igreja, a família, que ajuda aquela família, é bondade de Deus também, né? Há um hino no nosso cenário que diz quantas bênçãos, né? E diz quantas são. Então nós precisamos observar como Deus nos abençoa. Às vezes a gente foca demais no problema e não observa como Deus nos abençoa a lidarmos com o problema. Então olhe para isso. Como Deus tem mantido você através de várias pessoas que estão com as mãos estendidas para ajudar. Perfeito. É que a palavra final que fica é que você confie na soberania do Senhor, né? Existe um autor que fala que a escola do Senhor é o deserto, né? Acho que aprende muito nas dificuldades e que você faça as dificuldades que Deus colocou na sua vida como um momento de aprendizado, né? E que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais que vai estar aqui em algum lugar da tela. E no mais, é isso.
Não é É isso? isso. Deus abençoe Que você. Deus abençoe vocês. Teremos muito mais episódios, tá? Provavelmente com outra roupa, ou não. Mas que Deus abençoe. Tomado banho Tomado banho, ou não. ou não. Mas que Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus. Um abraço, irmãos. Tchau, gente.